E aí, galera do futebol, sejam muito bem-vindos ao Categoria FC. Hoje, a gente vai mergulhar numa daquelas histórias que parecem roteiro de filme, sabe? A jornada simplesmente inacreditável do Clube do Remo na temporada de 2025. Uma história que foi do caos absoluto à glória do acesso. Olha só essa imagem. Pura festa, pura emoção. Depois de 31 longos anos, o Leão Azul estava de volta na primeirona. Mas por trás dessa alegria toda tem uma história de crise, de quase desastre e de uma virada que, olha, desafiou tudo e todos. Mas afinal, como foi que eles conseguiram essa proeza? Acreditem, o caminho foi uma verdadeira montanha-russa. Vamos voltar para o começo do ano. A temporada começou com aquela promessa de ser um ano histórico, sabe? Com um time forte, um início avassalador, o Remo parecia que ia passear na Série B e subir com o pé nas costas. O cenário em 2025 era perfeito. O time, comandado pelo Rodrigo Santana, manteve a base que tinha subido da Série C. E o resultado veio rápido. Foram 9 jogos sem perder, o título do Campeonato Paraense na conta e ainda por cima com o melhor ataque da competição. Lá no Baianão, o otimismo era gigante. O acesso parecia só questão de tempo. Pois é, mas a gente que acompanha futebol sabe muito bem que a alegria pode durar pouco. Aquele céu azul que brilhava no Baianão estava prestes a fechar. E veio uma tempestade daquelas que balançou as estruturas do clube e transformou o que era um sonho em um verdadeiro pesadelo. Os primeiros sinais de problema apareceram com as eliminações. Primeiro, na Copa Verde lá em fevereiro. Logo depois, na Copa do Brasil em março. 2 derrotas que foram muito mais do que só resultados ruins, sabe? Elas plantaram a sementinha da dúvida e começaram a abalar a confiança de um time que até então parecia não ter para ninguém. E o que era instabilidade virou uma crise sem precedentes. Se liga nessa sequência. Em março, o técnico Rodrigo Santana é demitido. Em maio, o executivo de futebol Sérgio Papelin, um cara super importante na montagem do elenco, vai para o Fortaleza. Chega junho, o substituto Daniel Paulista também vai embora. E para fechar o pacote do caos, em setembro, o Antônio Oliveira é demitido. Uma dança das cadeiras que deixou o Leão completamente perdido. E o reflexo disso tudo em campo foi imediato, foi devastador. Dá uma olhada aí. Entre junho e setembro, o time jogou 14 partidas e só conseguiu ganhar 4. E o resultado despencou para a 8ª posição na tabela. Aquele sonho do acesso que parecia tão perto, agora ia ficando cada vez mais longe. Mas quando o time parecia estar no fundo do poço, a diretoria fez uma aposta. Uma aposta bem improvável que mudaria completamente o destino do clube. Uma nova esperança, com um apelido bem curioso, desembarcava em Belém para uma missão que era, sinceramente, quase impossível. A diretoria jogou todas as fichas em Guto Ferreira, o famoso Gordiola, um nome que na hora não empolgou muito a torcida, mas que tinha nas costas a missão de salvar uma temporada que estava indo para o ralo. Mal sabia o torcedor que ele faria muito mais que isso. Ele entraria para a história do Remo. E foi aí, sob o comando de Guto Ferreira, que o Remo começou uma das maiores arrancadas que a Série B já viu. Foi uma sequência de vitórias que não só tirou o time do buraco, mas colocou o Leão de volta na briga pelo acesso com uma força impressionante. Com o Gordiola no banco, o time virou uma máquina. Foram 6 vitórias seguidas, uma atrás da outra, cada uma mais importante que a anterior. Ganhando de adversários diretos, mostrando força fora de casa e, claro, a vitória que incendiou tudo, no clássico contra o arquirrival Paysandu. Aquilo ali consolidou a volta do Leão para a briga de vez. E toda grande virada precisa de um protagonista, né? No Remo, esse cara foi o Pedro Rocha. O atacante viveu uma fase simplesmente iluminada, fazendo gol decisivo atrás de gol decisivo, chamando a responsar nos momentos mais difíceis. Ele foi o cara que guiou o Leão nessa arrancada. E o que o Pedro Rocha fez pode ser resumido em um número que diz tudo: 15. 15 gols? Essa foi a marca impressionante do Pedro Rocha. Ele não só liderou a reação do Remo, como também terminou o campeonato como o artilheiro de toda a Série B. Um feito individual gigantesco que, claro, foi a chave para o sucesso do time. Empurrado por essa sequência histórica, o Remo chegou na última rodada com a faca e o queijo na mão. O palco estava montado para um final de temporada simplesmente épico. 90 minutos separavam o Leão da glória, ou de mais um ano de frustração. A montanha-russa de emoções chegou no seu ponto máximo. Na penúltima rodada, um tropeço inesperado jogou o time para o 6º lugar, fora da zona de acesso. A decisão ficou para o último jogo, em casa, e o Leão não decepcionou.
Uma vitória categórica, somada a uma combinação de resultados, simplesmente catapultou o time do 6º lugar direto para a Série A. Coisa de cinema. E foi assim que a gente chegou no apogeu azulino. No dia 23 de novembro de 2025, o Clube do Remo, contra tudo e contra todos, confirmou oficialmente o seu retorno para a elite do futebol brasileiro. Uma data que com certeza vai ficar marcada para sempre na memória de cada remista. 31 anos de espera, de angústia, de quave. 31 anos sonhando com um momento que parecia cada vez mais longe, mas que finalmente virou realidade. Do caos de ter 4 técnicos num ano só, de eliminações doloridas, a glória de uma arrancada histórica e do retorno à elite depois de 31 anos. A temporada de 2025 do Remo é a prova de que, no futebol, a garra, a paixão, a resiliência podem superar qualquer coisa. Uma jornada que ensinou que nunca, jamais, se pode desistir. E agora a pergunta para a nação azulina que está assistindo: qual foi o momento mais marcante dessa campanha? Foi a vitória no Clássico? Aquele gol salvador do Pedro Rocha? A festa do acesso no final? Deixa aí nos comentários, vamos relembrar juntos essa jornada épica. Essa foi a saga incrível do Remo em 2025. Para acompanhar mais histórias emocionantes como esta, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal Categoria FC e ativa o sininho para não perder nada. Um grande abraço e até a próxima!